Samira, eu queria primeiro agradecer novamente a sua participação. O que você passou foi algo muito delicado e foi exposto, né, para o Brasil todo, principalmente com relação às mídias de massa, né? Nós também ficamos sabendo da situação através da reportagem do Fantástico, que obviamente é um programa jornalístico de alcance imenso no nosso país, e muita gente, e felizmente, claro, se compadeceu, teve muita empatia da sua história. Mas eu queria que você contasse para mim brevemente, eu entendo talvez que também seja doloroso reviver algumas dessas memórias, mas um pouco sobre o dia 14 de julho, né? Que foi o dia fatídico onde todas as coisas ocorreram. Ao mesmo tempo, se eu não me engano, é o dia do seu aniversário, né? Então eu queria que você falasse um pouco, narrasse um pouco para a gente como é que foi esse dia, o intuito de de virem, né? Você e o Pedro aqui para São Paulo para festejar essa data. Enfim, como que surgiu essa ideia para depois a gente chegar nos tristes fatos que ocorreram? Eu e o Pedro, a gente tinha tido uma briga uns 3 dias antes, e aí a gente até falou de terminar. Aí no dia que ele acordou, que foi sábado, ele acordou completamente diferente, falando que ia fazer uma surpresa para mim e que queria ir para São Paulo comigo. Tanto que a gente até alugou o Airbnb no próprio sábado mesmo. E aí a gente foi para lá no sábado. E no sábado a gente chegou um pouco tarde, então a gente só dormiu. E no domingo, que era antes do meu aniversário, que era dia 13, a gente. Ele falou que ia me levar no lugar. Aí chegando lá, eu vi que era uma balada GLS, e aí a gente entrou mesmo assim. Nessa balada, ele começou a ficar com muitos ciúmes, porque eu estava conversando com um menino que também era gay. Ele já tinha falado que era gay, e aí quando o Pedro voltou, e que eu vi que ele ficou irritado, eu mandei o menino ir conversar com ele. Aí o menino foi 3 vezes avisar que era gay, que não estava dando em cima de mim. Inclusive, mostrou para o Pedro um menino que ele tinha ficado lá na balada, mas o Pedro não acreditou, achou que era mentira. Começou a se exaltar muito, e aí os seguranças tiraram ele da balada. Aí a gente tinha feito amizade na balada, né? Eu, ele, mais 3 meninos que já estavam lá fora, tinham saído também. Quando o Pedro chegou lá fora, ele começou a ficar muito irritado. Começou a me xingar, começou a me gritar. E aí, nisso, um dos amigos que eu tinha feito, que é o Kaique, ele voltou para dentro da balada e me avisou que o Pedro estava me xingando, que ele achava melhor eu ir embora com eles, porque ele estava muito exaltado. Porque, teoricamente, foi culpa minha que ele foi expulso da balada, né? E aí eu fui com os meninos, era um casal de gays e o Kaique que é gay. Eles me deixaram em casa. Eu tentei avisar na portaria que não queria que o Pedro subisse, mas como era Airbnb, só poderia se o dono do Airbnb negasse, porque os dois já estavam com os documentos lá. Aí eu falei, então não vou nem falar com eles, são 4 horas da manhã, eles não vão responder. Até então eu achei que ele não voltaria para casa porque ele demorou muito. Eu falei, bom, ele viu o que ele fez, ele não vai voltar para casa. E aí a hora que ele voltou, Uhum. ele já chegou muito nervoso, abriu com tudo a porta, já estava de roupa de dormir já. E aí ele começou a gritar comigo. Nunca tinha visto ele assim, nunca. Eu queria só aproveitar esse momento que você cita da balada. Particularmente, eu acredito que seja um ambiente em que os casais vão tendo que estar bem, né, entre eles, ter um pouco mais de confiança, poderíamos dizer assim. Estou falando de uma maneira mais geral, não necessariamente incluindo a relação de vocês. Mas eu queria saber se ele já tinha um comportamento de muito ciúme com você, ou se vocês já tinham o costume de ir em baladas. Porque eu imagino que, como eu citei, eu acho que é um ambiente que vocês teriam que ir estando muito à vontade, né? Ele, particularmente, como você comentou, talvez
não conhecesse a balada, até porque vocês não eram de São Paulo, né, e sim de Santos, se não me engano, você pode me corrigir qualquer coisa. Então, talvez Sim. ele não sabia que a balada era por público LGBT, mas eles já estavam lá e continuaram. Enfim, queria que você contasse um pouquinho sobre esse convívio de vocês, se vocês eram adeptos a ir a baladas e como que ele te tratava nesses ambientes com mais outras pessoas nesse sentido. A gente não ia tanto em balada, porque eu trabalhava muito. Eu era fixa no plantão de segunda, terça, quarta e quinta, 24. Então, eu chegava no final de semana, eu estava sempre cansada, cansada, muito cansada. Se a gente foi 3 vezes, foi muito, e foram duas lá em Santos, na Moby Dick, que é a balada lá que fica na frente da praia, uma balada normal. E nas baladas ele sempre foi muito ciumento. Então, assim, eu não podia falar com ninguém, eu não podia olhar para o lado, eu não podia, tipo, nem com a garçonete eu podia falar direito, porque ele que queria ir falar com ela. Aí, isso em qualquer lugar, assim, mesmo o barzinho, aí muitas vezes eu tive que ir embora porque ele tava com ciúmes. E aí ele falava para mim que estava prejudicando a ansiedade dele. E aí o psicólogo falou que se eu não fosse embora com ele, que eu era uma pessoa ruim, porque diz ele, né, que foi o psicólogo. E aí diversas vezes a gente teve que ir embora de barzinho, porque ele estava com muitos ciúmes de mim. E andar na praia, às vezes a gente ia e tinha que voltar no meio do caminho, porque ele ficou estressado com alguém me olhando. Então, ele era muito ciumento e muito possessivo. Então, eu não podia ter colega de trabalho. Eu trabalhava com bastante homens também lá no hospital. Nenhum deles podia me mandar mensagem e me adicionar no WhatsApp, porque o Pedro tinha controle do meu WhatsApp. Se ele visse alguma mensagem, nossa, acabou, era o dia inteiro de briga. Para a gente entender um pouco mais a dinâmica de relacionamento de vocês, tá? Ele também permitia que a situação fosse um pouco aberta também com relação às redes dele. Ele tinha esse comportamento de ao menos também dar acesso amplo a você. Como que era? Eu tinha a senha do celular dele, que a gente tinha colocado o nosso dia de aniversário de namoro. Mas eu nunca mexi, porque eu não sinto necessidade. E as outras coisas não. Então, o Instagram não tinha. Nada eu tinha, só a senha do celular mesmo. Que eu nunca usei o celular dele, só quando a gente precisava. Então, tava no carro, queria colocar no Spotify, aí eu colocava no Spotify. Entendi. Agora, voltando um pouco sobre o fatídico dia, como você estava narrando para mim, né, que você já estava no Airbnb, ele entra muito exaltado nesse pós-balada. Eu queria que você contasse se ele estava embriagado quando começou a desferir os ataques com você, se vocês chegaram a discutir alguma coisa ou ele já veio te agredindo. Como é que foi, o comportamento dele até realmente as agressões, começarem? Ele não tinha bebido porque ele não bebia por causa do fisiculturismo, né? Então, ele só chegou muito nervoso, falando que era culpa minha, que ele tinha sido expulso da balada, que ele não conseguia ir em nenhum lugar comigo. E aí eu discordei. E foi na hora que eu discordei que ele virou completamente. Aí ele começou a me bater. Aí, a partir daí, a partir que eu discordei, porque eu falei assim, não foi minha culpa, você ficou com ciúmes de um cara que era gay, que falou pra você 3 vezes que era gay, mas aí ele não aceitou que eu discordei, que eu realmente eu não discordava dele. Mas aí dessa vez não teve como, era meu aniversário, eu só queria curtir, e a música tava boa, tinha só alguém no lugar, então, né? Se fosse uma balada aberta, né, ao público, eu teria ido embora com ele. Mas quando era uma balada que só tinha gay, eu falei, não tem problema eu ficar. Achei que não tinha problema eu ficar, né? E aí, nisso, ele já começou a me bater. Só que o Pedro era lutador de jiu-jitsu. Então, o primeiro soco que ele me deu, eu lembro que foi bem aqui, assim, ó.
E aí isso provavelmente pegou o seio carotídeo, que fica aqui. E aí eu desmaiei no primeiro soco. Aí ele continuou batendo, 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 porque quando eu acordei do desmaio, eu sentia todos os meus ossos fraturados da cara. Que ele continuou batendo e a dor que eu estava sentindo era tão imensa e tão grande que eu sabia que era um osso fraturado. Eu atendia muitos pacientes com osso fraturado e mandava imobilizar, e a dor que eles falavam para mim era igual ao que eu estava assistindo, só que pior porque ninguém só com uma fratura, só ele. E aí, vários no meu nariz, vários, 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 que eu tive o nariz quebrado, vários. E ele quebrou a mão dele de tanto que ele me socou. Segundo algumas matérias, ou você também possa, claro, me corrigir, imagino que, obviamente, seria muito difícil, né, ter uma recordação mais precisa, como você comentou, você chegou a desmaiar nesse momento, um golpe realmente bem localizado, né, em alguma estrutura facial pode realmente provocar o desmaio, então foi algo muito sério. Pelo porte físico robusto dele, de modo geral, seria muito difícil que você tivesse algum tipo de defesa, ainda mais sendo alguém que tivesse noções de golpes, enfim, e que realmente te deixou imobilizada naquele momento. Mas, se eu não me engano, seriam mais ou menos 6 minutos em que ele teve completo controle daquela situação a ponto de te nocautear, vamos colocar assim, e desferir os golpes. Foi isso mesmo, pelo que algumas matérias relataram, ou imagino que você também Foi, fosse esse detalhe? porque foi uma briga muito rápida, mas muito rápida. E aí, na hora que ele me ameaçou, eu gritei, mas eu gritei muito pouco, porque foi o tempo dele me dar o soco, foi o tempo dele vir para cima e me dar o soco. Aí eu cheguei a gritar, gritei socorro, e alguns vizinhos ouviram, né? E depois o síndico do prédio entrou em contato comigo agora há pouco e me mandou os vídeos tal, e falou assim que ele teve 3 reclamações na portaria, uma dos gritos e outras duas que o pessoal achava que o apartamento estava em obra, porque era tanto barulho de a minha cabeça começou a bater no chão, né, por causa dos socos. Era tanto barulho de bater que achavam que era obra, porque eu tive um sangramento no cerebelo. O cerebelo é uma parte do cérebro que fica aqui atrás, assim, ó. E é muito difícil de alcançar. Assim, eu via acidente de moto, o cara sem capacete, não tinha sangramento no cerebelo, tinha sangramento em outras partes, porque o cerebelo é muito difícil de conseguir pegar, né? E aí eu tive um sangramento do lado do cerebelo e fiquei paralisada do lado direito primeiro. Meu Deus, eu não. Desse ponto, eu, por exemplo, eu não sabia, em termos de outras reportagens ou outras matérias que saíram, muito chocante, ao mesmo tempo interessante você narrar, porque mostra realmente a gravidade que foi essa violência. Foi uma brutalidade, particularmente dizendo. Eu queria depois que você agora, né, pudesse contar um pouco sobre o processo de resgate mesmo, né? De como que o SAMU chegou, quem que foi te atender, alguém do próprio prédio chegou a te ver em nas condições ali, como é que foi? Porque assim, depois que eu acordei, eu fingi que eu tava desmaiada ainda, porque eu fiquei com medo dele realmente me matar, porque foi o que ele tentou fazer. E aí eu fiquei quietinha. Quando ele saiu, eu comecei a cuspir o sangue, porque eu tinha muito sangue na garganta, no pulmão, no nariz, porque tava quebrado, então tava entrando por dentro. Aí eu só ficava pensando assim, meu Deus, quem que vai vir me resgatar? Quem que vai vir? Eu tô sem meu celular, não consigo nem ligar para minha mãe para falar o que aconteceu. E eu não conseguia me mexer. Aí tocou o interfone no Airbnb, eu não conseguia mexer o braço. Eu tentava mexer o braço assim, não conseguia mexer o braço. Aí eu falei, pronto, ferrou. Ninguém vai vir. Mas aí, depois, o síndico veio com a polícia e aí o síndico abriu a porta.
era uma porta de senha. Então, provavelmente ele tinha, porque, por ser Airbnb, né? E aí ele e a polícia abriram a porta. Aí, quando eu vi que era alguém para me salvar, eu relaxei. Eu falei assim: eu não vou morrer hoje. Eu não vou morrer, graças a Deus. E depois que o SAMU chegou e eu vi que era o SAMU, eu vi que era alguém para me ajudar, aí eu desmaiei. Até o policial achou que ele tinha me chutado pelo tanto de sangue que eu tava expelindo. E na tomografia que eu fiz no hospital, Campo Limpo, acharam nos meus dois pulmões conteúdo sanguinolento. Nossa, é realmente assim um absurdo o que aconteceu. Você trazendo, né, narrando com tantos detalhes, imagino que tudo isso também veio, né, algumas recordações ou também, claro, a análise, né, sua análise com relação aos vídeos que vieram. Eu imagino que por você estar trazendo toda essa riqueza de detalhes, foi algo realmente muito chocante, de modo geral. E aí, você falou que foi para o Campo Belo ou Campo Limpo, perdão? Campo Limpo. Lá, eu imagino que você foi atendida, né, para os primeiros socorros e tudo mais. Como é que foi o início desse tipo de recuperação, de atendimento já no hospital, né, já na unidade hospitalar, e o seu processo, o início, né, de processo de recuperação física? No hospital, eu não lembro de nada, por causa que o sangramento no cerebelo, eu fiquei 7 dias em observação pela neurologia, porque não tava parando, então tava só sangrando. E aí eles ficaram com medo de ter que me operar meu cérebro para conter o sangramento, né? Então eu fiquei 8 dias em observação pela neurologia. E isso me causou vários esquecimentos, me causou. Eu falava que eu fazia advocacia com a minha mãe, eu não tinha noção de nada, eu não tinha noção do porquê que eu estava ali. Eles me sedavam muito, porque eu gritava muito, né, no hospital, gritava, gritava. Minha mãe até gravou gritando, porque eu não sei. Aí, depois eu fiz a cirurgia do olho, porque precisou a neuro liberar para poder fazer. Aí fiz a cirurgia do olho e as placas, né? Onde foram as fraturas, que foi praticamente o lado esquerdo inteiro. E aí, então, do hospital eu não lembro de nada, mas minha mãe falou que foi super bem tratado, deixaram ela dormir comigo na UTI, que geralmente não pode, mas como era um caso que fez bastante barulho, principalmente em Santos, eles deixaram ela ficar comigo na UTI. Uhum. Nesses 8 dias, agora até uma curiosidade com relação a como você estava, você conseguia se alimentar normalmente? Teve que ter alguma restrição, um aparato ali para te ajudar? Como é que foi? Quando eu estava no Campo Limpo, que é em São Paulo, eu não comia nada, não comia nada. Eu não sei se pela dor, né? Porque quebrou aqui também a mandíbula. Então, eu não sei se pela dor eu não conseguia comer, ou se porque eu estava tão fragilizada, né? Aí eu não conseguia comer. No máximo que eu tomava, assim, estourando, era metade de um Iopro. E bastante hidratação endovenosa, né? Mas Sim. até minha mãe falou que eu fazia um xixi por dia no máximo. Falar É. você conseguia. Só comecei a falar depois do quinto dia. Mas eu falava muito pouco. A minha mãe, quando me levaram com a UTI móvel, que eu fui transferida para Santos, minha mãe falou comigo, né, filha, a gente tá indo lá, a gente vai te transferir, não sei o quê. Aí ela falou que eu respondi assim, tá bom, Uhum. só. Aí depois que eu cheguei em Santos, depois de 2 dias, eu comecei a falar. Entendi. Foi realmente aos poucos, né? De modo geral, você foi tendo uma recuperação gradual, né? Porque eu não estava nem andando, eu não conseguia andar. O meu lado direito, que foi o mais atingido, né? O cerebelo tá no meio. Só que o meu atingiu a parte direita e sangrou a parte direita. E aí eu não conseguia mais andar. Então, para ir no banheiro tinha que ir duas enfermeiras me levando quando eu já estava em pé. Porque antes eu tinha que ir com aquela cadeira que tem um espaço, sabe?
Aí elas Entendi. tinham que me levar e me dar banho. O meu cabelo tava cheio de sangue, foram lavar só no quarto dia, que eu sangrei tanto, tanto, que meu cabelo tava cheio de sangue. Elas falaram pro meu pai assim, que se não conseguissem lavar o meu cabelo, eu ia ter que perder o meu cabelo. Aí elas conseguiram lavar, as enfermeiras secaram bonitinho. E, e aí eu não lembro de nada. Isso quem me contou foram meu pai e minha mãe, porque da internação em si eu não lembro de nada, nada, nada. Nossa, eu imagino que, como você comentou, a partir dos dias irem se passando, né, quando você foi transferida, que realmente foi se lembrando, né? Foi assim? Em Santos? Não, até o fim da internação foram 15 dias de internação, né? Ah, 12, sim. eu fiquei 12 na UTI e o resto no quarto normal. Ah, entendi. E eu ainda não sabia, não tinha voltado na minha cabeça, porque era muito remédio que eles me davam, muito remédio. Mas, Porque aham, quando eu ficava sem remédio, eu começava a gritar. Começava a gritar, eu tive que ser. é, sedada? não, me prenderam no leito, porque Entendi. eu queria tirar as coisas, queria mexer no olho e eu não podia, né? Porque tava solto. E aí Aham. eles me prenderam e me sedaram. Me sedaram na perna, aquela bem rápida para a pessoa parar. Nesses dias internada, você relatou, é claro, né, que foram dias em que você estava muito debilitada, estava tendo dificuldades para ter paladar ou para conseguir comer, ao mesmo tempo para falar. Você ainda assim, nesse momento de um turbilhão de coisas acontecendo, e claro, você muito debilitada, ainda assim você tinha noção do que tinha ocorrido? Alguém contou? Você lembrava? Não, então, contaram, mas o meu cérebro fugiu de mim. Eu não lembrava nada, eu não lembrava que eu era médica, eu não lembrava do Pedro, me mostraram uma foto dele. Falei, nunca vi essa pessoa. Tava de uma forma assim que eu nunca imaginei que eu ia ficar. Minha mãe chorava todos os dias, não na minha frente, né? Ela contou depois. Que chorava todos os dias porque ela não sabia se a filha dela ia voltar no normal. E foram 6 anos de faculdade, né? Imagina você esquecer tudo isso. Aí, quando eu tive alta do hospital, eu comecei a desmamar as medicações, porque eu fui com muita medicação para casa. E aí, comecei a desmamar. Teve um dia que eu tava conversando com a minha mãe. Aí eu perguntei assim para ela: e o Pedro? Aí eu apaguei. Foram 5 minutos que ela falou que eu apaguei. Ela falava comigo, eu não respondia, porque aí voltou tudo. Tudo. Tudo da minha memória, não só sobre o dia do Pedro, mas quem eu era, o que eu fazia, onde eu trabalhava, voltou de uma vez, Como se fosse um desbloqueio. como se fosse um desbloqueio. Um dos pontos que você estava trazendo com alguma importância teria sido o seu olho. Imagino que o seu olho esquerdo da minha visão aqui, correto? O Isso, que que você precisou fazer? Teve que haver uma cirurgia nele? Você chegou a correr o risco de perder total a visão desse olho? Como é que foi? sim, sim. Eu tive todas as estruturas que seguram o olho, né? Aqui embaixo, assim, foram fraturadas no ataque. Então, o meu olho estava solto. Ele não tinha nada segurando ele. E minha mãe falou que eu tentava abrir e falava que estava vendo preto, que eu não estava enxergando. Aí o médico de Santos, ele foi no hospital e aí ele entrou por baixo, e por cima e depois para o olho. Foram quase 10 horas de cirurgia. E aí ele colocou o olho de volta na órbita, fez todas as estruturas de novo. Que assim, eu não sei como que essa visão não voltou, foi um milagre de Deus, porque senão eu ia perder o olho. Hoje você consegue enxergar bem com este olho, que eu imagino também, é claro, que por 10 horas de cirurgia deve ter sido uma cirurgia muito e muito complexa, né, de modo geral. Não, bem não. Esse olho tá com catarata também por causa das agressões, fez uma catarata nele. E como ele saiu de órbita e eles colocaram,
não tá igual esse olho, e tá em um nível diferente. Então eu enxergo duplo sempre. Eu só não enxergo duplo de perto, mas passou de uns 3 palmos, eu começo a enxergar duplo de tudo. Uhum. Eu imagino, é claro, que essa cirurgia é muito recente. Obviamente, eu sou totalmente leigo em cirurgia, né? Sou jornalista, não tem nada a ver com essa área de medicina. Mas você vai conseguir fazer algum outro tipo de procedimento para tentar, na medida do possível, ter essa visão a mais próxima da normalidade? Eu passei com um buco aqui em Prudente também, um buco muito bom, que dá aula na Unesp. Ele falou assim para mim que tem muitos casos da visão dupla permanecer, mesmo com os exercícios que eu estou fazendo, fisioterapia. Ele falou que se permanecer a visão dupla, depois de 60 dias da primeira cirurgia, eu vou ter que fazer outra cirurgia, que ele vai colocar uma rede embaixo do olho para tentar equiparar com o outro olho. E aí também eu vou ter que fazer outra cirurgia também, porque todas as placas de titânio não tinha osso, porque ele fraturou todos. E aí eles tiveram que fixar essas placas de titânio na minha arcada dentária. E aí não pode ficar na arcada dentária, nenhum tipo de coisa, só o dente mesmo. Uhum. E aí eles vão ter que, eu vou ter que colocar ou uma prótese ou um enxerto ósseo. Nossa, então, assim, outras cirurgias, na medida do possível e com o decorrer do tempo, você vai ter que fazer, né? Vou. Eu queria agora que você falasse um pouquinho para a gente da parte da sua família, né? Da importância da sua família nessa sua recuperação. Eu imagino que a sua mãe, eu acho que também concedeu algumas entrevistas e tal, né? Imagino que seja assim um pilar, um suporte assim essencial no seu tratamento. Mas se você pudesse contar de algumas outras pessoas que têm sido muito importantes nesse momento, eu acho que é sempre bacana, né? A gente citar, a gente dar espaço também nesses momentos de lembrar de pessoas importantes que estão fazendo o que seja possível, né, para ou amenizar a sua dor ou para te ajudar nesse momento. A minha mãe ficou comigo em todos os dias que eu fiquei na UTI, no quarto. Ela ficava o dia inteiro lá comigo. E meu pai ficava à noite também. Então, em nenhum momento eu fiquei sozinha. E a minha mãe aqui é a que tá me levando em todas as físios, todos os médicos. Tem dia que ela não consegue fazer nada porque eu tenho médico e fisioterapia o dia inteiro. Então, é por causa dela que eu tô conseguindo fazer tudo isso. Sobre as minhas amigas, eu fiz a maioria das minhas amigas no hospital que eu trabalho, que a gente era tipo uma família lá. São 6 meninas que têm me ajudado muito também. É a Júlia, a Mariana, todo mundo. E aí elas estão me mimando, só que tipo, porque todo mundo ficou com muita dó do que aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito ajudava os outros, trabalhava de bom humor. Às vezes eu trabalhava 24 horas, eu estava igual na primeira do que na 24. Sempre amei meus pacientes, amava trabalhar lá. E esses são os meus apoios. Eu queria saber se alguém da família do Pedro tentou contato com você, te contatou, às vezes nem necessariamente de forma pessoal, né, particular, mas por mensagens, por ligação. Alguém chegou a buscar até algumas informações, de como você estava, alguma coisa assim? Nenhuma. A mãe do Pedro tinha o contato da minha mãe, porque elas conversavam às vezes por mensagem. Eu já fui viajar com ela que pagou a minha viagem, porque ela queria que eu estivesse lá. E eu sempre tive uma relação muito boa com ela. Nunca tive aquela relação de nora e sogra que se odeia. Nunca tive. Ela também é ruiva, que nem eu, então todo mundo confundia a gente de mãe e filha. Às vezes ela falava que era. E em nenhum momento ela entrou em contato nem com a minha mãe para saber como que eu tava. Eu tava na UTI entubada e ela não quis saber. E ela ainda mentiu, falou que ela ligou para a polícia
por causa do que ela quis deixar o filho dela e ela de uma forma melhor, mas ela ligou 8h36 da manhã. Eu já estava na UTI, não tem como, eu já estava na UTI, porque o socorro, o síndico me falou que ele chegou 5h30, no máximo. Então eu já estava na UTI. Então ela não me falou absolutamente nada e o pai do Pedro também nada. Nossa, é até muito triste você falar disso, né? Porque em algum primeiro momento a gente já possa até imaginar dela ter se envergonhado pela atitude do filho, mas seria de muita hombridade, né, vir falar com você, porque independente de qualquer coisa, a gente está falando de você, de uma pessoa, de uma vida, né? Então acho que isso chamou, como você comentou, a atenção principalmente da boa relação que vocês tinham, né? Sim. E além dela ficar mal, né, com o que aconteceu, que o Pedro tentou me matar, ele me deixou lá sem celular, sem nada, porque ele tentou me matar. Ela não. Ela, além disso, tá pagando muito caro, que é o melhor advogado de Santos, o Eugênio Malavasi, é o melhor de Santos. Ele cobra no mínimo 350 mil para fazer uma ação. E ela tá contratando ele. Quando vocês moravam juntos, vocês moravam juntos em Santos? A gente não morava junto, mas é que a gente vivia todos os dias juntos. A maioria dos dias ele ficava na minha casa e às vezes eu ficava na casa dele com a mãe dele, mas todo dia a gente dormia junto. Uhum. Sim. Ah, então, obviamente, a família se conhecia como um todo, né? Vocês chegaram a ficar quanto tempo juntos em relacionamento? 2 anos. 2 anos. Uhum. Eu queria agora entrar num ponto que foi um dos citados em algumas também veiculações, e não sei se exatamente o Pedro comentou isso em alguma audiência de custódia, enfim, seria sobre o uso de esteroides anabolizantes. Ele já relatou alguma situação em que ele estaria, olha, estou de tal maneira, estou me comportando de tal maneira por conta do uso desses elementos químicos? Como que isso soou para você quando a gente, né, ficou sabendo desse uso de anabolizantes e que isso poderia, né, estar influenciando no comportamento dele? O Pedro nunca falou para mim sobre isso. Ele nunca falou que mexeu com o humor dele. Ele sempre foi irritado. Ele já fez várias brigas de rua lá em Santos com homens. E comigo ele não tinha mudanças de humor. Mesmo quando a gente tinha que ir embora por causa dos ciúmes, ele nunca era grosso comigo. E os esteroides anabolizantes ele usa faz 6 anos. 6 anos. Não é uma pessoa nova. Ele já competiu várias outras vezes sem estar comigo. Eu acho que essa era a quinta competição dele. E ele já estava sem os hormônios da competição fazia mais de 3 meses. Que geralmente os hormônios que usam na competição são os mais fortes, né? Que é a trembolona, que muda realmente o humor. Nenhuma vez. Nessa competição que eu estava com ele foi igual para mim em todos os aspectos. Nenhum momento eu achei que ele estava diferente. Bom, para a gente encerrar, falando sobre ele, porque depois eu queria só ouvir um pouco mais de você, o que que você espera desse caso, né? Hoje ele está à disposição da justiça, você está assessorada também por uma advogada, né, a querida Gabriela Mansur. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você espera disso. Eu espero que a Gabriela Mansur faça justiça, porque ele tem que ser classificado como tentativa de feminicídio, que foi o que ele fez. Porque eu cheguei no hospital com 90 mil de plaquetas. Eu tinha sangrado muito. Se ele tivesse me deixado lá, eu ia ter morrido, com certeza. Sem celular, sem nada, sem ninguém saber, eu ia ter morrido, com certeza. E aí eu quero que ele pegue muito tempo de prisão pelo que ele fez comigo, que eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, eu nunca mais vou ter a mesma confiança e eu sempre fui muito amor, tanto que eu tenho a palavra amor tatuada 3 vezes em mim. Então, assim,
Não, para mim, eu quero que ele fique muito tempo preso e muito tempo longe de mim. Claro, isso é absolutamente compreensível e é uma das coisas que a gente mais tem tentado mostrar aqui no nosso canal, particularmente, que seria essas situações em termos de feminicídio. Infelizmente, a gente tem visto isso crescer e muito, sabe? Falo isso até como jornalista, como apresentador aqui do canal, particularmente, mas também como homem. Como que a gente consegue ver essa situação, né? A sociedade tem se tornado muito realmente violenta contra as mulheres. Isso é algo que chama muito a nossa atenção. E Mas assim, é por causa da claro. impunidade. É porque eles saem impunes, entendeu? Eles batem e saem impunes ou pegam uma lesão leve e fica tipo 1 ano na prisão. Então, para eles vale a pena destruir a vida de alguém por 1 ano na prisão. Pois é, um outro fator, né, que você traz realmente é bem esse, né, do sentimento de impunidade, desse sentimento de superioridade que muitas vezes esses agressores têm. Eu queria agora falar um pouquinho sobre você. Como é que está a sua rotina hoje? Rotina agora não necessariamente, claro, você também pode relembrar de algum atendimento médico que você está passando, alguma situação, mas o que que você está fazendo no seu dia a dia? Quais são as possibilidades, né, de você retomar a sua vida como ela era? Imagina que tudo no passo a passo, no tempo que o seu corpo, né, está te dando, né, de recuperação, respeitando a sua própria recuperação. Eu queria que você contasse para a gente como que está sendo. Eu amo trabalhar, eu sempre amei. Inclusive, eu era fixa 4 dias em Cubatão. E me entristece muito eu não poder voltar a trabalhar, porque não tem como você ser médica com visão dupla, que você precisa enxergar as coisas que estão vindo para você, você precisa enxergar o paciente. Então, eu não consigo trabalhar enquanto a minha visão estiver dupla. Então, no momento agora, eu só sinto saudade mesmo dos meus pacientes. E me levaram vários presentes no meu aniversário, que era dia 14. Eu tava de plantão e eu não tava lá, eles me mandaram mensagem preocupados. E só queria mesmo voltar à minha vida. Só que enquanto eu tiver com essa paralisia e essa visão dupla, eu não consigo. Entendi. A sua vida hoje está dentro de casa, poderíamos contar assim. Isso, tá dentro de casa. A minha mãe tá cuidando bastante de mim e tá me levando em todas as sessões. Então, todo dia tem fisioterapia, ocular, facial, o corporal. Todo dia tem alguma coisa para ela fazer e me levar. Uhum. E a sua autonomia dentro de casa? Como é que está sendo, Samira? Se você ficar sozinha, você consegue fazer as atividades básicas do dia a dia estando em casa? Eu consigo beber água sozinha só. Só. Cozinhar não consigo, porque quando sobe o calor da panela, meu olho fica pior ainda, então não consigo enxergar. É, eu não consigo nem lavar uma louça, porque eu ainda tenho muito desequilíbrio. Inclusive, eu estou tratando esse desequilíbrio na fisioterapia. Então, muitas vezes eu não consigo ficar equilibrada. Ontem mesmo eu caí por desequilíbrio, bati a cabeça, bati as placas. Quando a minha mãe me viu, ela começou a chorar. Ela falou: Como que você caiu? Eu falei: Não sei, não sei, eu só desequilibrei. Só desequilibrei e caí. Porque o cerebelo, ele faz toda a postura, todo o equilíbrio, né? Foi o que sangrou. Então, eu não tenho mais equilíbrio. Nossa, ouvir você relatar isso, porque isso, por exemplo, né, é algo realmente mais recente, imagino, desses últimos dias, é algo realmente muito chocante como um todo. Olha, Samira, com relação à minha pauta, às coisas que a gente gostaria de trazer para você poder relatar conosco aqui, eu acredito que eram esses os questionamentos. Se você me permitir, queria te falar, primeiro que a gente agradece, tá, o seu tempo, a sua disponibilidade. Sei que revisitar algumas dessas memórias não seja legal, não seja prazeroso, não seja interessante, mas imagino também que, por um outro lado, cada vez que a gente reforça o seu caso,
consiga mostrar para as outras pessoas o que ocorreu, a gente consegue, muitas vezes, pelo sentimento de indignação, mostrar uma vida que sofreu injustamente uma violência como essa, mas que a gente tenta, né, mostrar com a verdade, principalmente mostrando o seu relato, né, da Samira, tudo que aconteceu, a gente consiga conscientizar algumas outras pessoas, outras mulheres, com relação principalmente à violência. E, claro, também mostrar o lado bom que é ver você lutando, né, para se recuperar. Isso é o que eu imagino que nós, como espectadores da sua história, torcemos e muito para poder te ver cada dia melhor, né? Porque muitas vezes no jornalismo a gente às vezes mostra um desastre, uma situação ruim, e seria muito legal que a gente mostrasse o pós, mas o pós não agora, porque vai levar um tempo para você se recuperar de fato, né? Nós sabemos disso, você como médica sabe melhor ainda, mas que a gente siga sabendo, né, por meio das suas redes sociais, tal, daqui a um tempo como que você vai estar. E a gente, né, imagino que como população brasileira, posso falar isso aí em nome da nossa comunidade, da sociedade brasileira, que a gente torce muito para que você esteja bem. Obrigada, de verdade. Tem só uma coisa que eu preciso desmentir, que Claro, quando o fica à Pedro vontade. foi preso, ele falou assim que foi porque ele estava com ciúmes que eu tinha mandado foto para outra pessoa no meu celular, o que é completamente mentira. O Pedro estava sem celular porque ele tinha quebrado o celular dele fazia 3 dias e ele estava usando o meu celular. Então, quando eu cheguei do plantão, eu chego às 7 horas da manhã. Porque eu entrei quinta-feira, 7 horas da manhã, né? São 24 horas. E ele acorda às 10. Ele tava dormindo lá em casa. Ele ficou com o meu celular até a hora que eu acordei, que foi umas 3 e pouco da tarde, porque eu tava muito cansada. Então ele ficava com o meu celular. Tinha colocado o Instagram para ele, um monte de coisa para ele. Então ele mexia no meu celular no dia, inclusive no domingo. Ele acordou mais cedo e pegou meu celular para mexer. Então, isso é uma coisa que me deixa até nervosa, porque tem gente que justifica isso, que é injustificável, e ninguém sabe da minha versão, porque isso saiu e eu estava em UTI, eu nem sabia. Então, isso é muito triste quando eu leio esses comentários. Sim, sim, ele realmente chegou a afirmar isso. A gente conseguiu, né, ver isso em algumas matérias também, publicaram esse tipo de justificativa entre milhões de aspas, que, claro, você está trazendo para a gente que até nem é verdade. Então, realmente foi um jeito dele tentar se justificar ali na hora de se expressar, de se manifestar. Para a gente fechar de fato, né, porque, claro, já te agradeci o seu tempo, a gente agradece mesmo. Você aceitaria falar com ele em algum momento? Você acha que isso é possível por carta, alguma coisa do tipo, se ele estiver preso? Você gostaria de ouvir algo? Você, enfim, daria espaço para ele te dar alguma mensagem? Jamais, jamais. O cara quase me matou. A única coisa que eu quero dele é distância. Distância. E não tô nem falando pelo jeito que eu fiquei, tipo, com as placas e tal. Tô falando pela intenção de me matar. Que alguém que faz isso é um psicopata. É completamente um psicopata. Me deixa dentro. E ele não sabia que tinha um ouvido. Então, eu tava morta se não fosse os vizinhos. Então, jamais eu não quero receber nada dele. Eu quero só receber a condenação dele. Uhum. Muito bem. Também acredito que seja talvez assim, né, assinando embaixo das suas palavras, o melhor a se fazer. Samira, por fim, realmente agradecer novamente a sua participação aqui conosco. Obrigado por abrir o coração, abrir os seus, somente os seus últimos dias, né? Algumas outras coisas que você foi citando para a gente são realmente mais recentes do que as outras reportagens que saíram, né? Quando o seu caso ficou conhecido. Então, muito obrigado por relatar esses dias recentes e ao mesmo tempo dramas recentes, porque realmente você se relatou algumas situações que você passou, né? E cada dia tem sido realmente uma luta de modo geral nessa sua recuperação. De coração mesmo, é, muito obrigado e
todo o pensamento positivo, todas as orações, todas as, enfim, manifestações de apoio que sejam realmente dadas a você. Uma pessoa muito jovem, uma moça que estava trabalhando, que tem vontade, é claro, de voltar a ajudar outras pessoas, realmente merece, né? Que sejam feitas as melhores cirurgias, os melhores aconselhamentos, os melhores, enfim, todas as possibilidades para que você se recupere o mais rápido possível. Muito obrigado mesmo, viu, por contar aqui conosco e, e espero novamente que a sua recuperação seja a mais breve possível. Obrigada por me dar esse espaço. Eu espero que alerte outras pessoas sobre alguns comportamentos que são normalizados, tipo ciúmes excessivo, não tem que ser normalizados. Se alguém quiser falar comigo, pode falar. Eu estou tentando responder todo mundo. E é isso.